Oi, tudo bem? Eu sou André Bona, educador financeiro há mais de 10 anos e autor desse livro aqui, O Investimento Perfeito, que te ensina a investir independente do cenário econômico. Se você quiser mais informações, tem um link na descrição aqui no vídeo. Não se esqueça também de se inscrever no canal, ativar as notificações e já deixar o seu like porque você vai adorar esse conteúdo. No vídeo anterior aqui no canal, eu expliquei para você sobre o Tesouro Direto e falei sobre as diversas modalidades de títulos que estão disponíveis para os investidores. Hoje eu vou falar especificamente sobre um desses títulos, que é o título Tesouro Selic. Bom, esse título é um título que você faz o seu investimento, como qualquer título de renda fixa, e recebe de volta o seu capital, depois de um prazo, acrescido de uma taxa de juros. E que taxa de juros é essa? É a taxa Selic. Essa taxa é a taxa básica da economia e ela é definida pelo Banco Central e reuniões que acontecem periodicamente do Comitê de Política Monetária. Então, uma das funções que o Banco Central tem é justamente tentar controlar a inflação, e ele utiliza essa taxa de juros como um dos mecanismos para atingir essa finalidade. Então, quando o Banco Central divulga qual é a taxa básica da economia, isso serve de referência para investimentos, para os bancos que vão emprestar dinheiro, enfim, é uma taxa de referência para a economia. Por isso que a gente fala que a taxa Selic é a taxa básica, é daí que vem essa ideia, perfeito? E aí você pode se perguntar o seguinte, poxa, mas como que vai ser a minha rentabilidade nesse título se a taxa Selic ela pode ser modificada ao longo do tempo? Essa é uma pergunta muito comum que os investidores têm. Vamos supor que você hoje faça uma aplicação num título Tesouro Selic, digamos, e daqui 60 dias a taxa se modifique ou aumente ou diminua. Como é que vai ser a rentabilidade do seu título? Então, para esclarecer essa dúvida, pense o seguinte, a taxa Selic ela é expressa anualmente, porém, existe um fator diário dessa taxa. Isso significa que se a taxa for, digamos, 7% no ano, vai ter um fator diário que vai corrigir o título a cada dia útil que passar. Então, esse fator diário é correspondente à taxa de 7% que eu falei. Se depois de um tempo essa taxa subir para 8%, a partir do momento em que ela subir para 8%, o fator diário se modifica e vai ser um pouquinho maior e vai continuar corrigindo o título, só que com um fator diário um pouquinho maior. Se essa taxa cai para 6%, então o fator diário diminui. Então o seu título não vai perder rentabilidade, ele não vai render menos ou ter prejuízo. Na verdade, a rentabilidade dele que vai ser um pouquinho menor no fator diário. Então isso significa que o Tesouro Selic é um título muito adequado para aquela posição muito conservadora, aquele investidor muito conservador, porque aconteça o que acontecer, ele tende a render positivo todos os dias. Então, essa é uma situação que serve para aquele investidor que quer deixar um determinado dinheiro sem risco, que ele quer fazer um colchão financeiro, que ele pode utilizar a qualquer momento. Então, basicamente, ele vai acompanhando a taxa e fazendo os ajustes de acordo com a modificação da taxa na economia, perfeito? Qual o risco do Tesouro Selic ou de qualquer título de renda fixa? Mas vamos falar especificamente do Tesouro Selic. O primeiro risco importante do Tesouro Selic e que afeta todos os investimentos de renda fixa, é o risco chamado risco de crédito. O que é o risco de crédito? É o risco de você emprestar dinheiro para alguém e esse alguém não te devolver. Neste caso, nós estamos falando do governo. Bom, quando a gente fala de governo, e aí cada um pode ter uma visão diferente disso, mas a realidade no que se refere ao risco dentro do mercado financeiro é que o risco do governo é o menor risco disponível no mercado, por isso que a gente chama de risco soberano. Então, sempre emprestar o seu dinheiro para o governo tende a ser muito mais seguro do que emprestar para bancos ou para empresas, até porque o governo, em última instância, tem o controle da moeda, tem a possibilidade de imprimir dinheiro, né? Então, em última instância, ele é o chamado risco soberano. E tem um outro tipo de risco que é o risco de mercado. Qual seria esse? O risco de mercado não afeta tanto o Tesouro Selic, porque a flutuação das taxas do título poderiam fazer com que esse título tivesse rentabilidade positiva e negativa algumas vezes. Mas no Tesouro Selic isso não acontece. No Tesouro Selic o que pode acontecer é que a sua rentabilidade diária pode ser maior ou menor, de acordo com a taxa vigente, mas ela dificilmente vai ser negativa. Não é para ser negativa nunca. A gente fala que dificilmente é porque aconteceu em 20 anos, uma ou duas vezes, que em função de uma demanda de mercado, a taxa
sofreu oscilações e alguns investidores tiveram pequenas desvalorizações em alguns períodos, mas isso não é o corriqueiro, não é o normal, nem o que se espera desse título. Mas eu tenho a obrigação de falar que já aconteceu isso em alguns momentos, tá? Mas não é o normal, não está dentro da normalidade. Então, normalmente aquele investidor que opta pelo Tesouro Selic é aquele investidor que tem um risco de crédito baixo, que é o risco soberano, é um investimento que tende a ter uma rentabilidade positiva todos os dias, a cada dia útil, e que vai acompanhar a taxa básica da economia. Então, é o título mais conservador disponível no Tesouro Direto. E como você faz para poder investir no Tesouro Selic? Você precisa abrir uma conta numa plataforma de investimentos, e eu já falei em vídeo anterior, o nosso parceiro aqui do canal é o BTG Pactual. Se você quiser conhecer a plataforma, tem um link aqui na descrição onde você pode abrir sua conta, e aí você manda os recursos para a plataforma e faz a aquisição do título do Tesouro Selic pelo Tesouro Direto. Lembrando que esse título fica registrado no seu CPF, no seu nome, e é isso. Então você consegue, por meio da plataforma de investimento, fazer a escolha do título Tesouro Selic para as suas aplicações. E essa pode ser uma primeira alternativa para aqueles que estão começando a investir, uma vez que trata-se do título mais conservador disponível e que rende um pouquinho a mais do que a poupança, beleza? Então, se você gostou desse vídeo, da explicação sobre o Tesouro Selic, lembre-se de compartilhar esse conteúdo com pessoas que, como você, estão aprendendo, e também deixe o joinha aí, porque certamente foram informações importantes na sua formação de investidor. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Você já me segue no Instagram? Então dá uma acompanhada lá que tem muito conteúdo bacana para você.